Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PXcast, nosso podcast que fala de vendas, gestão, marketing, empresariado, que a gente conversa com líderes, empresários, empreendedores, é que a gente fala sobre tudo, contratação, demissão de pessoa, tudo que é inerente a isso. Hoje o nosso papo promete bastante, tá? O nosso convidado é um advogado criminalista, com atuação exclusiva em direito penal e direito penal empresarial. Desde o primeiro semestre de faculdade, ele decidiu seguir esse caminho e nunca mais saiu dessa área. Hoje é sócio-diretor do escritório Dal Castel Advocacia, fundado há 8 anos, onde atua de forma altamente especializada, além de ter conquistado o primeiro lugar na seleção de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, reforçando ainda mais sua qualificação técnica. Mas talvez o maior desafio na sua trajetória não tenha sido aprender direito penal. Foi conquistar a confiança das pessoas em um dos momentos mais difíceis de suas vidas, quando fundou seu escritório aos apenas 23 anos de idade. Hoje, vamos descobrir onde termina um erro de gestão e onde pode começar um problema criminal. Vamos entender quais riscos empresários correm sem perceber, como proteger o patrimônio, a reputação e a própria liberdade, além de conhecer a trajetória de um profissional que decidiu dedicar toda a carreira a uma das áreas mais sensíveis do direito. Seja muito bem-vindo ao PXcast, Maurício Dal Castel. Obrigado, Bernardo. Espero bater um bate-papo aí contigo, bastante bacana, e a gente tratar dessa temática, que acho que todo mundo fica bastante curioso, né? Muito curioso. A gente estava conversando aqui, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado por dispor desse tempo. A gente fica muito curioso, né, cara? A gente estava aqui no pré-cast, no nosso papo antes do podcast, e eu tava falando, pô, advogado criminalista, o cara quer saber quando é que eu posso ser preso. Até onde eu vou a não ser presa, né, Juninho? E eu acho muito massa isso, cara. Mas primeiro, quero te agradecer, falar no ar aqui, cara. Te agradecer pelo teu tempo, cara. Falar que eu te admiro, que eu te acompanho. Sei que tu é um cara extremamente estudioso, te sigo nas redes sociais. Não, talvez esteja errado, mas uma das imagens que mais tem na tua rede social é de livros. Então, cara, tu devora livro, né, cara? Tu lê muito, né? Cara, eu sempre falo isso, dou aula em alguns cursos, e é algo que eu sempre reforço, tanto para minhas estagiárias, para alunos, que a leitura ela é essencial para a advocacia, mas que a gente leia de tudo, que a gente não leia apenas livros técnicos, porque no final da história a gente está contando histórias. Então a gente tem que contar a história da forma, a gente tem que transmitir a perspectiva de uma pessoa que está sofrendo um perigo à própria liberdade grave, tá? Às vezes um perigo ao próprio patrimônio. Então a gente tem que contar uma história de uma forma que fique convincente, a gente tem que saber se expressar. E isso a gente vai buscar não só no direito, ou na filosofia, que é outra área que eu gosto bastante, mas na literatura, sabe? A gente tem que construir esse arcabouço literário para poder se expressar melhor, poder conversar melhor com os outros e transmitir isso, porque o nosso papel no final é convencer alguém, o juiz, né, de que aquilo que a gente está falando tem um fundo de verdade, que aquilo que a gente está falando, a gente tem razão com aquilo, a gente tem que buscar o convencimento. E a gente vai conseguir convencer com a linguagem, né? Então a linguagem é a nossa ferramenta de trabalho. E não tem como desenvolver a linguagem sem a leitura. Massa, cara, e assim, concordo plenamente. E tu acabou de dar uma aula. Já vi que o papo vai ser bom. Tu acabou de dar uma aula, né, cara, Cara, todo negócio é feito por seres humanos, né? Então, querendo ou não, qualquer fato ou qualquer situação é um ser humano de um lado e outro ser humano de outro. E aí existem as conexões entre os seres humanos. Então, e qual é a forma de a gente se conectar? Uma das principais formas é através da linguagem. E a linguagem a gente vai desenvolver sim com a leitura, além de toda a parte mental, né, cara? Eu falo isso para as minhas colaboradoras também. Tipo, a leitura é a forma mais barata e mais direta de tu ter acesso à mente de uma outra pessoa, cara. Perfeito. Então eu falo, tu quer saber como o Bernardo pensa? Cara, se o Bernardo tiver um livro, compra o livro do Bernardo, já vai aqui o merchan. Mas tu entende? Pô, se o Maurício tiver um livro, pô, eu quero saber o que o Maurício pensa sobre direito penal empresarial. Cara, o cara tem um livro. Muito provavelmente ele botou no livro que ele pensa. E aí eu vou ter acesso à mente de uma forma extremamente barata. Também é outra grande das inúmeras virtudes da leitura. Isso. E no direito a gente pode
ter uma facilidade maior com isso, porque por vezes tu tá com um caso e o juiz do caso escreveu algum livro, um acadêmico, alguém que é professor, fez mestrado, doutorado, e o cara escreveu um livro. E tu precisa abordar um tópico que ele já tem escrito a respeito num processo teu. Uhum. Aconteceu num caso em que eu atuei em prol de alguns empresários, em que houve uma questão que eles passaram um período curto presos, e quando mudou o juiz do caso, eu vou ver o que esse juiz pensa sobre prisão preventiva. E o cara tinha escrito um livro sobre prisão preventiva. Que massa, velho. E foi aquilo que ajudou a construir a tese que trouxe a soltura para todos, sabe? Nossa, imagina, cara. Então, numa situação sensível, uma situação frágil, tu consegue, sabendo o que aquela pessoa pensa, reforçar para ela, ó, o posicionamento do senhor é dessa forma, tá aqui, a gente consegue... E no direito a gente tem essa facilidade, a gente pode citar a pessoa Como para a referência. pessoa, né? Ah, boa, né? Então, isso pode nos dar o caminho, às vezes, para mostrar, ó, o nosso bom, argumento é tal. Uhum. Isso é muito comum em grandes julgamentos, quando a gente vai assistir. Eu gosto muito de assistir julgamentos para aprender com os outros, né? Tem muita gente que sabe muito mais. Sim. Tem gente muito mais experiente. Tem advogados aí que estão há 20, 40 anos no mercado. E é muito comum, às vezes, tu vai ver um julgamento no Supremo ou no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados levam, muitas vezes, citações dos ministros. Porque a maioria deles, grande parte deles, são acadêmicos também. Então escreveram algo. Muito bom. Daí tu fala assim, bom, conforme falou Maurício Dal Castel em 2026, pô, tu mesmo falou, velho. Isso aconteceu de Muito uma forma fácil, um pouco mais cômica no caso da Kiss, né? Ah, Que um dos nossa. advogados pegou o livro do promotor de justiça para mostrar que a tese que ele estava usando naquele dia Era contra o livro dele. era incompatível com o que ele tinha escrito. Bah, meu, demais. Não sabia disso aí, velho. Aconteceu. Até... Ah, demais. Cara, o julgamento do caso Kiss foi bizarro, né? Ali, quando teve ali uma situação ali que, na minha opinião, lá vou eu, né? Se tu não puder falar sobre isso, tudo bem, tá? Mas eu posso. Eu sou dentista, vambora. Não sei nada do que eu tô falando aqui, sou dentista. Mas assim, bah, cara, eu tive a impressão de condenar o cara ali, acho que é Mauro, condenar o cara ali com muito mais num sentido de torcida do que embasamento jurídico, né? Ou eu tô completamente errado. Não, a tua opinião, ela tem amparo, e tem até dois professores que... Um deles foi meu professor na minha especialização, que é o Marcelo Ruivo. Ele fez um livro junto com o Jader Marques, que foi um dos advogados do caso. Ele fez um livro analisando essa questão do dolo eventual e com a diferença com a culpa, né? Porque o dolo eventual ele é punido como dolo, aquele crime que a pessoa tenha vontade deliberada e consciente de praticar. E ele mostrando a diferença, que o dolo eventual, por outro lado, tu não tem a vontade de você assumir o risco. Tá. Mas a consequência é a mesma do que o dolo direto. Uhum. E ele escreveu um livro demonstrando que, na verdade, naquele caso, deveria ter sido um crime culposo. Uhum. Ou seja, sem a intenção e sem essa assunção do risco. Sem saber que tem risco. Exatamente, que a pena seria totalmente outra. Sim. Então, por mais que teria culpa, não teria nem vontade e nem essa assunção do risco. Uhum. E é a vertente que eu me filio, eu discordo do resultado, mas, como eu digo, né, aí não cabe a mim redefinir isso, mas tem sim amparo na doutrina, que temos grandes professores aqui no Rio Grande do Sul que já escreveram a respeito disso e que me filio a posição deles, né? Legal. E aquilo que a gente falava da leitura, Bernardo, acho que para mim algo que eu acho muito interessante é a questão como a leitura ela nos torna mais criativos. Pô. E não tem como tu desenvolver um bom trabalho. Eu acho, na advocacia, que eu dependo muito da escrita, preciso desenvolver uma tese. Se eu não for criativo, eu não vou, às vezes, conseguir achar uma solução para um caso difícil. E aí eu tenho uma história que eu sempre, claro, sem nomear ninguém, mas que eu sempre gosto de contar. Eu cheguei na audiência, eu recém tinha começado a advogar, e a acusação contra os rapazes era caça ilegal. Tá. Foram presos pela polícia, estavam numa zona caçando lá, uma zona de plantações, e pegaram eles com espingardas, eram legalizadas, mas não podiam estar lá caçando. E quando eu cheguei no processo, o processo já tinha tramitado por um período, então eu cheguei na metade do processo, cheguei nas vésperas da audiência de instrução, que era para ouvir as pessoas, né? E aí eu defendia um réu e eram 5. E um deles não tinha advogado, estava lá com a Defensoria Pública, e eu cheguei na audiência, lá no corredor do fórum, olhei pro cara, e qual que era a tese que os outros advogados estavam trabalhando. E eu até fui conversar com eles, trocar uma ideia para entender como é que estava o caso, qual era a posição deles, porque eles estavam há mais tempo que eu no processo. Eles, não, a gente vai falar que eles estavam lá para caçar javali,
que o que foi encontrado lá de animal não tinha nada a ver com eles, era um jacaré que tinha encontrado os caras. Que E daí encontrou? o advogado falou, não tinha nada a ver com eles, estavam lá pra caçar javali. Então tá, que Tá. era, na época a caça era legal. Uhum. Aí chego na audiência, olho pro rapaz, o outro réu que não tinha advogado, tava com a Defensoria Pública, o cara tinha uma tatuagem no braço. A tatuagem dele era um javali com a sombra de um caçador dentro, assim, da tatuagem. E Bah. eu fiquei com aquilo na cabeça, fui pra audiência, esse rapaz era o último a dar o depoimento, fulano, o senhor tem uma tatuagem no braço? Tem. Pode mostrar pra juiz aí. Ele mostrou, assim, a tatuagem dele. Matando Já vai. javali. Ah, que Peguei massa. aquela imagem, porque depois que acaba a audiência, a gente tem mais um prazo ali pra apresentar a defesa por escrito daí, né, no processo. Uhum. Antes da sentença, porque a sentença também, via de regra, sai por escrito. Printei aquilo, botei no meio da petição lá a foto do cara com o javelizão no braço, pra demonstrar que Que era javali que ele era tava. javali que eles estavam procurando. O cara tem tatuado no braço. Que massa, cara. Acabou que foram todos os 5 absolvidos. Bah, que massa, cara. Porque a juiz entendeu que não tinha realmente nada que comprovava que o que foi encontrado tinha relação direta com eles. Sim, sim. Aham, aham. Só o espaço era o mesmo, mas era um espaço muito grande. Uhum. Ah, Então pode ser algo que ficou para trás de outras pessoas que tivessem acessado lá. Era um local que não era fechado, né? Qualquer um conseguiria acessar se quisesse. que massa, cara. E me diz uma coisa, meu. Ah, porque esse é um mundo que encanta. Que encanta quem tá de fora, pelo menos. Que o cara fica, cara, que massa, porque isso aí que tu falou é coisa de filme, entendeu? Pô, o cara tava com a tatuagem, aí. Eu sou muito. Eu digo que eu tenho formação. Hoje eu mudei, né? Eu tenho uma formação de dentista, mas eu sou muito mais empresário do que dentista. Sim. Mas tenho muito orgulho de ser dentista e atuo ainda, atendo cada vez menos, atendo pouco. Pouco não é. Atendo mais que muita gente, mas tô atendendo cada vez menos. E, cara, e tem coisas que me encantam na minha profissão. E como é que como é que tu decidiu pelo direito penal? Porque pelo que eu notei, tu sempre foi cara, desde antes de tu fazer direito, tu já sabia que tu ia pro direito penal? Não, na verdade foi bastante engraçado. Eu tava com 18 anos, terminei ensino médio e não sabia muito o que fazer. Tá. E eu sempre fui muito criativo. Sempre gostei muito de ler, de jogar videogame, tudo que envolve criatividade em algum nível eu sempre gostei bastante. Então, assim, como é que eu vou capitalizar isso? Vou fazer publicidade. Me inscrevi na faculdade, fiz vestibular para publicidade, fiz 2 disciplinas, mas eu pensei, terminando o semestre, pensei, bah, não é para mim. E a minha irmã já estava quase se formando em direito na época. Uhum. Então, eu fui trocar uma ideia com a minha irmã, que ela me disse que eu posso fazer com o direito. Porque eu comecei a pensar no direito quando eu fui fazer autoescola. A gente tinha que aprender legislação na autoescola. Tá. E eu ia bem naquilo. Bah. Uhum. Daí não sei o que a professora contou uma história do cara de uma multa lá que tinha advogado. Eu poderia fazer isso. O cara tem que conversar com as pessoas, ler bastante. Vou sondar minha irmã, ver o que ela acha. Aí conversei com ela. Ela, não, pode trabalhar com isso, aquilo. Pensei, bah, vou tentar isso aí, né? Mas até então não tinha definido a área. Só que eu entrei na faculdade, aí fiz o primeiro semestre que ele pós-ensino médio na publicidade, o segundo eu já engatei o direito. Então comecei no segundo semestre após a formatura do ensino médio. E aí eu comecei a querer logo trabalhar na área. Sempre fui muito... Queria muito... se eu tô numa coisa, Uhum. de me atirar de cabeça, né? Comecei a ir atrás, larguei currículo. E aí foi uma coincidência muito legal que me trouxe o direito penal. Eu perdi minha carteira de identidade. E aí, na época, lá em Rolante, quem fazia carteira de identidade era na delegacia. Daí fui eu lá, Ah. fiz um BO online, fui lá com o boletimzinho online que eu mesmo fiz. Uhum. Tem aqui o boletim, eu quero fazer uma identidade nova. Daí a mulher me instruiu lá. Tem que tirar as digitais, fazer a foto 3x4 aí e vamos encaminhar. E aí, na época, eu tava o estagiário lá da delegacia, tava por lá. E aí eu perguntei pra ele, eu tô fazendo direito, como é que eu faço pra fazer estágio aqui? Ele, eu tô aqui há tanto tempo, mas eu vou sair, mas tem que deixar currículo e tal. Vou pegar um currículo, vou deixar aqui. Isso lá por agosto. Eu sempre já tava no primeiro mês de faculdade ainda. Deu outubro, me liga. O escrivão, o chefe lá, ele era pai de uma colega minha de escola, me ligou. Maurício, tá interessado em trabalhar com nós aqui, fazer uma entrevista? Eu digo, vamos lá. Fiz a entrevista, fui selecionado e comecei a fazer estágio na Polícia Civil. Uhum. E aí eu sempre fiquei naquela parte, registrava ocorrência, Bah. fazia os relatórios para o delegado, fazia os pedidos de mandado de busca e apreensão, pedido de prisão, fazia toda essa parte ali burocrática, mas voltada mais para a escrita mesmo. E até atendimento ao público. Aí passou o tempo,
abriu seleção para estágio no Ministério Público, na promotoria de Taquara. Fiz a prova, passei, comecei a trabalhar com isso. Uma coisa foi levando a outra e nunca mais parei. Aí fiz todos os meus estágios na área penal. E quando eu me formei, era o que eu sabia fazer. Aí, durante o tempo do curso de Direito, eu já tinha criado essa paixão pela área. Tudo que tinha de atividade extracurricular voltada para advocacia criminal, eu fazia. Aí a gente tinha uma clínica para prática de júri simulado. Os casos que vão a júri são só aqueles que são os crimes dolosos contra a vida. Que, em regra, aqui no Brasil, o que acaba indo na prática é o homicídio e o homicídio tentado. Aí a gente fazia júris simulados contra outras faculdades. O professor da época, Daniel Kessler, era bastante experiente e a gente tinha uma equipe lá. Então, tudo que tinha de atividade relacionado à advocacia criminal extra classe, eu me atirava. Fora os estágios, então, que eu fui... Depois, no final da faculdade, trabalhei muito tempo em defensoria pública. Então, trabalhei na defensoria pública de Novo Hamburgo, ali na finaleira da faculdade, que era um mar de processo, né? Era muita demanda. Então, atuei ali bastante tempo. E isso me colocou naquela posição de entender como funciona a defesa e também de criar aquela empatia pela pessoa que está sendo acusada. Porque nem sempre a pessoa que está sendo acusada quer dizer que de fato fez algo ou que fez algo na magnitude que estão imputando contra ela, entende? Então, a partir daquele momento que eu fui para... Eu já tinha a experiência prática, o conhecimento, mas quando eu fui para a Defensoria Pública, que daí eu criei essa empatia que eu achei essencial para tu advogar no direito penal, principalmente, que para mim daí foi o que selou a coisa, né? Aí que eu decidi, não, vou ser advogado, vou trabalhar com advocacia criminal. E na época até alguns colegas falavam, não vale a pena, é uma área que não é rentável. Muita gente tentou se estimular, mas não, é o que eu gosto. Para eu fazer bem, eu vou ter que fazer o que eu gosto. Então, é isso aqui, eu vou tentar. Cara, acho muito interessante tu falar isso, tá? Porque o papo sempre, invariavelmente, acaba caminhando para isso. De muitas vezes as pessoas caem na cilada de pensar assim, bom, eu vou fazer direito e provavelmente, o direito ou qualquer faculdade, e vou me encantar com uma área, e aí a partir dessa área eu já vou desenvolver minha vida inteira e vou amar isso aqui. E normalmente o que eu noto que as pessoas que têm sucesso e que são apaixonadas pelo que fazem, que nem tu, são pessoas que começam, cara, a meter a cara no que aparecer. Então, a tua vida poderia ser diferente se tu não tivesse entrado, se tu não tivesse perdido tua identidade e ter feito a identidade lá dentro da Polícia Civil. Exatamente. Entendeu? Tipo, então, naquele momento tu era um guri que tava começando a faculdade, perdeu a identidade, só precisava da identidade. Não fazia nem ideia de que área do direito. Aí tu entra ali e eu vou falar de um conceito que eu falo todo episódio, que é a intencionalidade. Então tu entrou ali com a intenção de fazer a carteira de identidade, mas ao mesmo tempo tu tinha assim uma intenção de cair de cabeça no direito em algum lugar que tu não sabia onde. Tu queria trabalhar de uma vez, queria fazer alguma coisa. E aí tu começa a enxergar, tu viu o estagiário, tu viu o cara, tu já perguntou, como é que eu faço pra fazer estágio aqui? Sabe? Tu não ficou quieto, passivo. Não. Foi, cara, tu perguntou pro cara, o cara te respondeu, mas daqui a pouco eu faço estágio aqui, acredito que tenha passado na cabeça, é rolante, eu já consigo fazer aqui, já olho um monte de coisa, e aí nasce a paixão, né? Aí nasce o amor. E o que tu falou, cara, de que pra tu fazer bem feito, tu tem que ter empatia com aquilo. No caso, tu disse, no caso do direito, eu tenho que ter empatia com o cliente. Vou te dizer que é em todas as áreas. Absolutamente todas as áreas. O cara que trabalha na saúde tem que ter empatia com o paciente. O cara que trabalha com construção civil tem que ter empatia com as pessoas que vão morar naquilo lá, que vão usufruir daquilo de fato. Será que eu vou entregar a qualidade que essas pessoas acreditam que eu vou entregar? E eu preciso entregar essa qualidade. Então eu tenho que ter. A empatia, para mim, é uma das grandes características do ser humano, né? E me diz uma coisa, cara. Tu falou que com 23 anos tu abriu teu escritório. 23 anos? 23. Na época ainda, minha irmã já advogava há algum tempo em um outro escritório. E aí, quando eu fui chegando próximo da formatura, a gente conversou em abrir o escritório juntos. Ah, que massa. Então, ela saiu do escritório que ela estava trabalhando, tirou um mês de férias para ela, que ela sempre trabalhou direto desde muito nova, né? Ela saiu do escritório dela, que ela trabalhava. Ela ficou só o mês de janeiro ali, curtindo a praia. Fevereiro a gente abriu. Tá.
Aí em fevereiro a gente abriu o escritório, Com cara e coragem. cara e coragem. Ela tinha uns pila, eu acredito, porque É. ela já tava exercendo e tu, vambora. Vambora, eu tinha vontade. Isso aí. Meu pai ajudou com os móveis, não. Meu pai é marceneiro. Boa, Tudo que eu fiz na vida, tava o meu pai fazendo alguma coisa pra mim por trás ali. boa. Coisa Meu boa. casamento, meu pai construiu uma parte da estrutura de madeira. Minha casa, meu pai tá fazendo janela pra mim. Então, Boa, é isso o aí, velho. escritório foi isso. Ei. Meu pai auxiliou com os móveis e a gente tinha uma sala, não tinha nem divisória, né? Era aberta. Aí ficava cada um na sua mesa Massa, velho. e aí ficava ali. Aí no começo, cara, com 23 anos, ninguém te conhece muito ainda, mais na advocacia criminal, que é uma área tão sensível, né? Aí começou a surgir um cliente ou outro, mas não era aquilo que eu tinha uma demanda o dia inteiro. Uhum. Então o que que eu pensei? Cara, se eu não tô conseguindo o dia inteiro ter algo pra fazer, porque eu tô com poucos processos ainda, eu vou me preparar para os que vierem e mostrar resultado. Pra Então, tu matar. ficava o dia inteiro estudando. Comprava livro por livro e ia Boa, meu. derretendo. Na época, eu fiquei muito tempo que eu só lia livros de direito penal ou de processo penal. Tá. Eu só lia isso. Desenvolvendo O teórico. dia inteiro. Eu acordava, ia pro escritório, pegava um livro, destruía. E assim ainda. Ia comprando outras. Hoje em dia com a Amazon é tudo muito barato, muito fácil. Uhum. Ficava o dia inteiro nessa. Claro, parava para fazer os processos quando tinha demanda, fazia as audiências, mas era uma demanda que ele me possibilitava estudar muito durante o trabalho. Hoje isso é impossível. Então Sim. foi bom que eu fiz naquela época. Eu usei aquele período inicial que é mais difícil para me preparar tecnicamente ainda mais, porque hoje, por exemplo, audiência em cima de audiência, Sim. processo em cima de processo, prazo, coordena a equipe, corre para cá, corre para lá. E tu sabe, Maurício, que assim, ó, que nem tu disse assim, ó, no meu trabalho eu tinha tempo, né, porque não tinha tanta demanda, enfim, tava no início, e eu aproveitava para estudar no meu trabalho, porque eu não tava trabalhando, né? Qual é a visão que eu tenho? Cara, tu tava trabalhando igual. Porque tem muita gente que diz assim, que não tem cliente, que não tem demanda. Fala, mas eu vou estudar quando? Se eu trabalho das 8 da manhã ao meio-dia, da 1 da tarde às 7. Cara, a tua rotina é tão atribulada assim, a tua rotina profissional, que tu não pode dar uma estudada, que tu não pode pensar no teu negócio. Então, e muitas vezes a pessoa que reclama que não tem tempo é a pessoa que tem tempo. Porque a gente que tá nessa nossa correria, a gente faz o tempo, cara. Hoje é um dia que tu veio aqui, chegou, nós vamos gravar, tu vai sair, porque tu tem audiência. Audiência. Aí tu tem audiência depois, não sei o quê. Cara, o que tem de gente que não teria tempo pra vir gravar um podcast, sendo que tem uma tarde livre, assim, eu não vou ter tempo. Por quê? Porque daí eu vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo outro. Eu tenho essa teoria aí que eu noto que é muito, que acontece muito, que é, quanto mais atribulado a gente é, mais coisa a gente consegue encaixar, porque a gente otimiza o nosso tempo. Organiza, né? A gente organiza, porque se nós não organizar, nós estamos mortos. Então, tu precisa organizar, tu tem essa audiência aqui, tu tem lá, tu tem aqui, pra onde é que eu vou jogar um podcast? Tá, vou jogar aqui. Tanto que quando eu te disse, vamos gravar tal horário, pra mim é até melhor esse horário aí que tu tá me falando, tipo, claro, o que eu pensei? Tu já consegue jogar na tua agenda, já pegou do primeiro horário, fez não sei o quê, então é muito comum. Cara, uma coisa que acredito que tu tenha passado, e se não passou, não passou, que é muito parecido comigo, eu me formei com 23 anos, 22 para 23 anos. Cara, eu ia atender os caras, imagina, eu sou baixinho, sempre fui baixinho. Agora eu sou baixinho, careca e gordo. Mas antes, eu era baixinho, tinha cabelo e era magrinho. Mas eu era magro, assim, eu jogava bola, né? Eu jogava futebol, eu era um palito. Cara, já aconteceu na minha carreira de eu chegar pra tirar dente, fazer uma extração, e o cara olhar pra mim, cara, tu não vai conseguir, não tem força pra tirar meu dente. É bravo. Mas eu já ouvi. Porque eu era um guri de 23 anos, não passava credibilidade por causa da minha cara. Olhava e falava, espiar aí, o que ele vai conseguir fazer? E eu tive que fazer algumas coisas para driblar. Um dos motivos, uma das questões que eu fico assim, o tempo passou, é que eu não escuto mais isso dos pacientes, entende? Como tu é novo, que eu ouvia, como tu é novo, como tu não sei o que, agora não. Mas tu passou por isso, cara. Tu tinha dificuldade, sendo muito jovem, de transmitir uma autoridade ou confiança, porque, cara, tu é um loirinho de olho azul, um guri novo, entende? Tu passou por isso? Cara, em alguma medida eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo teve gente que na época confiou em mim, que
enfim, confiou no meu trabalho e que isso acabou me dando muito respaldo com outras pessoas, né? Então, Boa. quando algumas pessoas, e tu pega às vezes uma situação bastante sensível que tu mostra o resultado, que a pessoa confiou em ti e deu certo, começa que os outros, por efeito manada, começam, opa, esse guri sabe de alguma coisa. E aí a minha primeira tática que eu desenvolvi pra burlar isso foi deixar crescer a barba, só que minha barba é muito falha, né? Então não enganava muito bem. Não afastou a cara de guri. Continua sendo piada. É, a estratégia da barba não funcionou muito bem. Mas o que eu acabei fazendo pra tentar driblar isso foi sempre me posicionar como alguém que estuda e tem autoridade no assunto. Aí eu começava eu, pesquisava aqueles sites que eu lia bastante artigo também, esses que são sites jurídicos que publicam artigos mais sucintos, e publicava muito artigo sobre direito penal. As pessoas iam ter acesso ao como eu escrevo, o que eu escrevo e se, de fato, é levado a sério aquilo que eu tô escrevendo. Se aquele site publicava, porque se eu tô escrevendo, é porque e estão publicando porque estão levando a sério. Então, como eu tinha mais tempo livre, digamos assim, que o trabalho era menos, a minha agenda era menos lotada do que hoje, eu me dedicava também a isso, a tentar desenvolver autoridade. Como é que eu fazia isso? Eu escrevia, publicava, estudava, ia atrás de me especializar, porque eu sei que as pessoas, elas veem isso, né? A gente nunca não tem a percepção, mas em alguma medida todo mundo se observa. Uhum. Tu me observa, eu te observo, a gente tá sempre, até porque a gente vai um dia precisar de algum profissional de uma área, a gente sabe, fulano faz tal coisa, fulano tá aplicando tal método, enfim, independente da área que tu trabalha. Uhum. As pessoas te notam. E se tu tá te posicionando, tu tá mostrando autoridade, isso também vai ser levado em consideração, ainda que de forma inconsciente. Exato. Cara, eu acho muito legal isso, porque, tipo, tu era um jovem, talvez não fosse passar essa impressão de, bom, não ser um advogado de cabelos brancos, aquela história. E aí, o que que se faz com essa informação? Senta e chora? Não, cara, o que que tá na minha mão? Cara, tá na minha mão. Pô, isso aí eu jamais pensaria em fazer isso aí que tu falou. Pô, eu escrevia o artigo assim, sensado, colocava lá, publicava, porque as pessoas precisavam me ver. Eu tinha tempo, eu sentava, estudava. E aí isso só vai mudando a forma disso aparecer na tua vida. E uma coisa que eu achei muito massa que tu falou foi, eu tinha um processo de determinado juiz e eu queria saber como aquele juiz pensava. Então eu compro o livro, leio o que o cara pensa. Pô, é um trabalho escondido. É um trabalho que ninguém vê, né? Ninguém vê. É um trabalho que ninguém vê e quando a gente vê assim, olha só o Maurício, que sorte, ele conseguiu lá, fez negócio. O Maurício tem sorte porque ele fala. Cara, não sei se alguém já te falou isso, mas tu pode ter certeza que alguém já pensou. O Maurício tem sorte porque ele fala o que o juiz pensa. O Maurício tem sorte porque ele fala e o juiz acaba concordando com o que ele tá falando. Que sorte. Pô, sorte o cacete, cara. Lê o livro do cara lá pra entender, entende? Sim. Então, essa coisa do esforço e da esforço versus resultado e intencionalidade versus resultado é indispensável, né, Maurício? Isso é uma coisa, sei lá, pra mim é E totalmente não, primordial. e não é só. O pessoal às vezes tem uma ideia meio mística assim da advocacia, do direito como um todo, que é tu trazer o argumento mais bem elaborado e de forma mais bonita que tu vai convencer. O juiz é um cara geralmente bastante inteligente que estudou bastante pra estar onde tá. Então tu não vai ensinar direito pra ele. Não adianta tu querer ficar palestrando numa petição. Boa. O que tu precisa é mostrar com dados objetivos do processo o porquê, naquele caso em específico, tu tem ou não razão. Dá um exemplo, às vezes tu vai explorar alguma questão de prova. Isso eu acho que uma parcela significativa, não digo a maioria, mas uma parcela significativa dos advogados não tem o preparo técnico para explorar uma nulidade de uma prova. Uhum. Porque isso, às vezes, o mérito, a questão de saber se a pessoa de fato deve ser ou não condenada por tal crime, digamos uma sonegação fiscal, não está só no fato de a pessoa fez ou não, mas como que aquilo chegou ao processo. Se aquela prova é válida ou não, se o método de extração dessa prova foi bem observado. E se tu não vai nas miudezas do processo, em cada vírgula do processo, e sabe qual é o procedimento que tem que ser adotado para tu poder contestar se ele não foi adotado da forma correta, tu não vai conseguir combater isso. E isso salva muito processo, salva muita reputação, salva muita vida, né? Muita liberdade. Porque tu tem que ter o conhecimento e tu vai mostrar para o juiz. O juiz ele já concorda com aquilo, só que ele não vai ter tempo dele ir lá ficar procurando nulidade na prova do processo. Ele vai analisar o que tem, ó, tem aqui a prova, que ela diz isso,
Ele não vai ficar indo a fundo perguntando se existiu uma má gestão nessa prova durante a obtenção dela, ou não foi condicionado da forma correta, quando é uma prova pericial, ou uma prova que depende de perícia, né? Ele não tem nem tempo para isso. Então tu tem que ir lá na fonte, analisar com bastante cuidado isso, para tu poder mostrar para ele, ó, aconteceu isso, isso, e por esse motivo é legal. A lei vai te dar o amparo que tu precisa, tá? E tu exigir a legalidade, a pessoa, o Maurício consegue bom resultado porque ele encontra furo na lei. Não. A lei tá ali justamente. Tá ali. Não é furo na prova, porque a lei, ela impõe uma legalidade que a prova tem que seguir. Tu só tá cobrando que a prova siga a lei. Exatamente. Que a legalidade seja aplicada, não é um furo na lei. Não, é a própria lei que tu tá pedindo, é a legalidade que tu tá pedindo, não o contrário. Tu não tá tentando burlar. Tu tá tentando que seja aplicado aquilo ali. Que não seja burlado o que diz a lei. Não seja burlado, entendi. Que legal. Quando isso não é burlado, quando a lei é seguida, muitos casos tu acaba resolvendo porque a prova foi obtida de uma forma ilegal. Que massa. Isso, em casos, tem até saiu uma reportagem da Folha de São Paulo, em parceria com a Defensoria Pública de São Paulo, sobre pessoas reconhecidas, reconhecimento fotográfico, e o grau de erro dessa prova. E muita gente era condenada, geralmente pessoas mais pobres, porque eram reconhecidas em delegacia de polícia, olhavam-se aquele álbum suspeito, a pessoa falava, foi esse. Só que, hoje, como muita gente estuda a respeito disso, a psicologia da prova, essas provas testemunhais, né? A gente sabe que essa prova não é uma prova confiável, e ainda mais se ela não adota os requisitos que a lei prescreve. Imagino. Então, hoje, para que uma pessoa seja condenada com base num reconhecimento fotográfico ou pessoal que seja, tem um rito que tem que ser seguido. Se não for seguido aquele rito, aquela prova é inválida. Porque com o rito, já é uma prova temerária. Sem o rito, então, ela não tem como servir para tirar a liberdade de uma pessoa por 10, 20 anos, entende? Sim. É uma chance muito grande de cometer uma injustiça gigantesca. Exato. Não tem por que correr esse risco. Então, por isso que quando a gente cobra, às vezes, que uma prova, por exemplo, seja anulada no processo, a gente não está buscando um furo. Entendi. A gente está buscando justamente o contrário. A gente quer que a legalidade seja observada. Massa, legal. E, cara, quais são os crimes assim que os empresários mais cometem? Não em termos de casuística, tá? Porque assim, eu como empresário, o que eu penso? Cara, eu quero fazer tudo certo, tá? Então tem muita coisa que eu sei que é certa, tem coisa que eu nem sei se é certo ou não sei o que é errado por pura ignorância, tá? Por quê? Porque eu sou um dentista que me tornei empresário. Não Sim. sou um advogado, não sou, enfim, contador. E existem erros que os empresários cometem, empreendedores, e nem sabem. O que é mais comum, assim, o cara rateou aqui, putz, agora o cara vai ir pra cadeia, sei lá, ou normalmente se tem um certo nível de consciência. Assim, tem algumas condutas que às vezes acho que é um pouco cultural, né? Então, a mais óbvia de todas, quando a gente pensa no penal empresarial, é a sonegação fiscal. Só que às vezes a pessoa está sonegando e ela, de forma inconsciente, está praticando outras condutas até mais graves. É? Porque, por exemplo, o cara começa a abrir CNPJ em nome de parente para distribuir esses valores. Tá? E aí, esses parentes começam a também receber valores, movimentar valores. E nesse meio tempo, tu tinha uma sonegação fiscal, então tu gerou um valor de origem ilícita, tá? Ao deixar de recolher o imposto. Tá. Aí tu distribuiu para outras pessoas. Essas pessoas estão lavando esse dinheiro. Então, Caraca! tu estava respondendo só por sonegação fiscal, agora tu responde também por lavagem de capitais. A depender de como é essa estrutura, tu vai responder, com sorte, por associação criminosa ou por organização criminosa, que é ainda mais grave. Então, com uma conduta, às vezes, o empresário tá sonegando um pouco para sobrar um pouco mais no caixa, tá praticando outras condutas ainda mais graves. Sim, muito. Que vão ser todas punidas de forma conjunta, né? Vai ter um processo, mas em vez de tu estar sendo imputado por um crime, vai estar sendo imputado por 3. Cara, então isso pode acontecer, já vi acontecer. Não, e isso, Maurício, é muito cultural, né? Muito cultural. Porque a gente escuta, a gente cresce ouvindo que tu não tem que pagar imposto, quanto menos imposto tu pagar melhor, o que tu puder, eu vi esses tempos aí, o que tu puder fazer pra sonegar imposto, sonega, e eu tenho, sinceramente, eu tenho a visão exatamente contrária. Sabe por quê? Quanto mais imposto pagar, melhor pra mim. Porque primeiro, isso representa sucesso. Em primeiro lugar, se eu tô pagando imposto é porque eu tô faturando. Então, não tem como eu pagar imposto sem faturar, nesse sentido. E, cara, a gente ter estar em dia
nos dá muitos benefícios. Então, até em relação a banco, em relação a capital de giro, a financiamento, eu recebi uma proposta de investimento anjo na minha empresa de educação. E por quê? Porque tá redonda. Porque se não tivesse redonda, quem é que vai botar dinheiro num negócio que tu fica desviando sabe? Então eu tenho essa percepção que infelizmente eu considero contracorrente, que é uma percepção de ter as coisas legalizadas. Enfim, assinar carteira, porque para mim também é muito básico, mas acredito que essa seja o maior erro, né? Que os empresários, é isso que a gente acabou de conversar, É, que os empresários acabam cometendo sem saber. Tipo, a sonegação de imposto, normalmente o cara tá sabendo que tá sonegando, mas essa outra história de abrir outros CNPJs, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha tido essa ideia. Mas eu pensei, cara, é lógico, os caras abrem CNPJ, jogam lá para pagar menos imposto, para sobrar caixa, mas cara, porque às vezes a gente sabe, a gente conhece a cultura de onde a gente vive, né? É comum pessoas às vezes compram um bem, botam o nome do filho, botam o nome da sogra, é sabe? muito comum, cara. Só que se esse bem, a origem desse dinheiro, for de uma sonegação, ao tu fazer isso, vocês dois estão lavando dinheiro. Uhum, Porque a lavagem é justamente isso. Tu pode, se tu usa esse dinheiro de forma particular, tu tá só exaurindo o proveito do crime de sonegação. uhum, Então, é um crime único. Se no momento que tu tá usando terceiros para ocultar esse valor, tu tá lavando dinheiro. E caraca, aí a punição para isso, às vezes, é tá mais louco. grave do que a própria sonegação. Aí Ah, um é? problema que era pequeno, tu transforma num problema médio, num problema grande, Uhum. e virou uma bola de neve. Nossa, cara. E outro Não. tipo de conduta que não é tão grave, mas também tem que ter atenção, porque pode prejudicar o funcionamento da empresa, né? Porque quando a gente pensa em direito penal, a nível empresarial, a gente não está pensando só em questão de prisão, a gente está pensando também na atividade empresarial ser inviabilizada ou não, tá? Evitar que ela seja inviabilizada, que é eventual congelamento do patrimônio dessa empresa, que pode acontecer, então às vezes a empresa não consegue mais vender, não consegue mais comprar, porque o patrimônio foi congelado. Então o prejuízo nesse caso, às vezes pode ser até maior do que uma prisão de curta duração, digamos assim. Uhum. E outro tipo de crime que eu acabo percebendo bastante, que acaba. E esse é mais inconsciente, mas que é porque a regulamentação hoje exige mais atenção, são crimes ambientais, Olha. principalmente em indústria. Tá. É muito fácil ter uma licença vencida, um manejo equivocado de resíduo que pode acarretar num processo criminal por crime ambiental. E o Sem, crime ambiental sem a pessoa fazer nem ideia. pode repercutir na pessoa jurídica. Caraca. É a única modalidade de crime aqui no Brasil que pode a pessoa jurídica, não só o sócio, o gestor ou quem tivesse alguma quem atuou de alguma forma na conduta criminosa, o único crime que pode também ir contra a pessoa jurídica no polo passivo, ou seja, quem está respondendo ao processo, o gestor e a empresa, é o Tá. crime ambiental. Ah, é? Então, o crime ambiental ele pode ter essa repercussão Caraca. também no CNPJ. Nossa, cara. Os outros crimes, por exemplo, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, os sócios respondem com seus CPFs, enquanto CPF. pessoa física. O ambiental não, o ambiental pode repercutir também na ação Nossa, cara. jurídica. Nossa senhora. E, cara, agora tu falou sobre sociedade e tal, e daí eu penso já nos colaboradores. Até onde vai a responsabilidade do dono da empresa pelos atos dos funcionários? Assim, no Brasil, a gente adota uma teoria. A gente não, na verdade, a gente não adota a teoria objetiva do crime, ou seja, não é porque a conduta existiu e tu tem algum vínculo que tu é punido automaticamente. Tem que ser demonstrado uma participação naquilo, né? Então, Tá, tu, de alguma forma colaborou com aquele crime. tá. Então, Intencional ou não intencional? exatamente, ele pode ser punido, a maior parte dos crimes é punido apenas na forma dolosa e alguns na forma dolosa e culposa. A culposa é quando não há intenção. Uhum. A dolosa é quando há essa intenção, né? Aí vai depender muito caso a caso, tá? Mas não é uma responsabilidade automática. Tanto Sim, que não é. Funcionário teve isso, então o dono. Não. isso, no âmbito do direito civil, sim, pode existir responsabilidade objetiva. Tá, No penal, não. tá, entendi. Então, existem muitos casos, até jurisprudência, que são aqueles precedentes que são aplicados de forma constante pelos tribunais, de que só de estar vinculado ao CNPJ não te torna necessariamente corréu ou participante do crime que o outro sócio tenha praticado no âmbito da empresa. Tem que Uhum, ter uma participação concreta, real. uhum, Não basta só ter o vínculo. uhum. Mas, claro, a gente sabe que na prática muitas pessoas sofrem investigações, sofrem processos, às vezes estando só com o CPF no CNPJ, só sendo ali sócio da empresa, porém, a maior parte dos precedentes dos tribunais superiores não admitem essa modalidade.
porque não existe responsabilidade objetiva, aquela automática no direito penal. Já no direito civil, sim, o funcionário fez algo ilícito e pode ter uma repercussão no direito civil. Entendi, E aí entendi. a empresa ser condenada a pagar algum valor. Enfim. Digamos no teu caso da saúde, por exemplo, né? Um funcionário fez uma conduta ali imprópria contra um paciente, Uhum. esse paciente pode processar a empresa e a empresa, sim, ser responsabilizada no âmbito civil. Uhum. Criminalmente, não. Então, por exemplo, Entendi. num espaço fechado, um funcionário se passou com algum paciente de uma Uhum. forma imprópria. Tu, Bernardo, não poderia ser responsabilizado no âmbito Entendi. penal. No Mas penal. Mas no no âmbito civil, sim. civil, sim, Exato. porque foi dentro da empresa. Exato. Então, às vezes, Entendi. condutas ah, que têm origem penal podem ter repercussões civis também para a Aham. empresa que são tão graves quanto. Sim, entendi perfeitamente. E cara, que coisa isso, né? Porque a gente, como a gente não tem conhecimento, a gente não é que fica refém, não fica refém, mas a gente começa a criar receios, né? Sei lá, porque é bem essa coisa aí do que eu te perguntei antes, de bater em alguma coisa que o empresário faz e nem sabe o que tá fazendo, que pode ser um crime, e aí eu conduzo a conversa para o seguinte: existe não sei se tu trabalha dessa forma também, mas de uma forma preventiva. De tipo, eu contrato o teu escritório e falo, Maurício, revira aí, velho, se eu tô fazendo alguma coisa, ou até para tu ver rotina da empresa e falar assim, bah, cara, a rotina aqui da empresa de vocês, recolhimento de material, pra gente recolher o nosso material contaminado é uma função, né? Tem empresa especializada e tá certo, não discordo, é isso mesmo. Porque senão vira, os caras jogam agulha no rio, né, cara? Sim. Não dá, tem que ser fiscalizado e tem que fazer a coisa certa. E tem que ter empresa para fazer isso, senão não rola. Então, pô, o descarte, por exemplo, é uma questão que a gente toma muito cuidado, sempre fez, tudo certo. Mas tem, pô, as empresas crescem. E quem nos escuta, tem empresa de tudo quanto é jeito que tu pode imaginar que nos escuta. Tu presta esse serviço ou existe um serviço de prevenção a isso? Prevenção ao crime Sim. empresarial? A gente trabalha lá no escritório e é algo que vem crescendo bastante, que é o compliance criminal. E justamente esse compliance dentro das empresas para evitar Boa. e fazer uma blindagem jurídica aos sócios, né? Então, identifica a cultura da empresa, como que é a gestão, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Muitas vezes pode acontecer de fazer todo um trabalho de compliance criminal e não encontrar nada impróprio. Uhum, Mas pelo menos a gente estabelece um código de conduta, claro. até para que, que os sócios, os gestores possam aplicar isso aos funcionários, né? Então, a gente elabora um código de conduta, ó, esse código de conduta vai ser aplicado como se fosse a lei da empresa. Um Uhum. código vai Uhum. vir lá com o artigo 1º, 2º, A 3º, constituição da como se empresa. fosse a Constituição. Ah, Exatamente. que legal, E cara. aí, para que aquilo seja observado dentro do âmbito da empresa, então, óbvio que aquilo vincula os funcionários, né? Porque eles têm que observar a cultura da empresa, e isso não é nada que foge do que é esperado de uma pessoa, porque é esperado que todo mundo se comporte dentro das normas, né? E aí é Uhum. uma norma ah, vinculante da empresa. E, claro, se for identificado algo, buscar agir de forma preventiva para que aquilo escale para uma situação processual propriamente dita, né? Uhum. E o que a gente acaba atuando também, às vezes não, eu digo, esse já é a maior parte do trabalho. Às vezes o empresário ele tem um problema, via de regra, o empresário busca logo o apoio jurídico para não esperar o incêndio acontecer para buscar o balde. Uhum. Uhum. Então, já tem outros clientes não, que às vezes tem pessoas que procuram, às vezes com uma sentença condenatória na mão já, Ah, sabe? Aí me o incêndio livra. está pronto. Uhum. Já foi condenado. Agora não, via de regra, quando existe uma situação mais grave, já que já está tendo início, seja uma investigação policial ou uma investigação do Ministério Público, geralmente procuram já nessa fase para buscar ir para o processo depois, porque essa é uma fase que antecede o processo, de forma mais segura e com uma estratégia de defesa já bem definida. Uhum. Isso muda todo o resultado. Porque quando a gente entra numa delegacia ou quando a gente vai numa audiência com o Ministério Público, a gente já está pensando no como aquilo pode refletir durante o processo, como isso pode refletir num recurso em segundo grau, como pode refletir lá no STF se precisar recorrer. Então a gente já começa a pensar em toda a estratégia desde o começo. Uhum. Porque tem tese, às vezes, que tu vai lutar por ela, tu vai perder em primeiro grau, tu vai perder em segundo grau, tu vai perder no Superior Tribunal de Justiça, tu vai ganhar essa tese lá no STF, às vezes. Uhum. Só que se tu
deixou de trabalhar isso lá no começo, tu perdeu a chance. Aham, entendi. Esses dias mesmo eu tava numa palestra, eu e o Dr. Daniel, um amigo aí que também é advogado, eu sou presidente da comissão de Direito Penal da OAB de Taquara. Cara, tu é coisa, né? E aí, Ah, que massa, cara. Imagina, que aí idade tu tem, meu? tô com 32. Que legal, cara. Aí Parabéns. eu convidei o Daniel, como ele é advogado há bastante tempo aí também. E aí a gente fez uma palestra justamente sobre isso, sobre recursos nos tribunais superiores. Às vezes a gente não vai ganhar em primeiro grau, não vai ganhar em segundo, mas a gente está pensando lá na frente. Porque se a gente não pensar no resultado que esse recurso pode ter lá na frente, às vezes a gente perde a chance. Uhum, já perde aqui porque não tá pensando lá. Exato, porque tu precisa botar aquela discussão dentro do processo desde o começo. Se tu não botou, tu não tem como levar lá pra cima. Ah, tu depois. não joga. Tu Não pode chegar lá no STF e falar, bah, lembrei disso aqui. Não pode. Entendi. Querer tirar da cartola do nada. Querer guardar uma tese no bolso. Aham, pra mostrar. Não, Entendi. não existe. Eu não sabia disso, velho. Não, a tese tu tem que estar trabalhando ela desde o primeiro momento que tu tem contato com, digamos assim, a nulidade de um processo. A partir do primeiro momento que tu identificou a nulidade do processo, tu tem que começar a alegar ela. Por mais que tu não vai levar. Às vezes tu alega pra levar o não. Às vezes tu quer só o não. Porque o não te possibilita recorrer. Tu vai pra próxima. Agora, como é que tu vai recorrer de algo que tu nunca... Sim, eu entendi. Agora entendi. Agora ficou Entendeu? claro. Bah, que massa, cara. Então a gente, às vezes, busca o não, porque a gente sabe que a nossa chance vai melhorando conforme o processo avança. Aham, entendi. E, cara, assim, obviamente, não precisaria falar isso pra um advogado, mas vou falar sem citar nome. Qual foi o caso mais marcante, assim, da tua carreira? Cara, um caso que me marcou bastante, porque foi um caso que eu assumi quando eu tava começando a advogar. Massa. Uma operação deu bastante repercussão na região inteira, assim, saiu no jornal, acho que foi no Jornal do Almoço, saiu na mídia estadual, não foi um caso de mídia nacional ainda, mas estadual. Não, tive alguns já, mas aquele marcou mais porque foi a primeira grande operação que eu peguei. Massa. Foi aquela Operação Faraó. Tá, massa. E aí, na época, eu fui contratado por 3 empresários. Aham. Era um processo com 2 dezenas de réus, assim, muitos investigados. E eu fui contratado por 3. Tá. E aí, ontem, saiu a sentença com a absolvição dos 3. Pô, cara, parabéns, E aí, cara. tipo, o pessoal me confiou em mim quando eu era... Quando tu... Tinha 24, 25 anos na época. Nossa, que massa, E foi cara. um processo que, quando eu fui... Primeiro dia, fui até a delegacia pedir acesso. Falei com o delegado. Levei um HD junto, um HD externo, pra pegar as cópias. Aham. Já tava em 8.000 páginas. Misericórdia, vai ser inteligência artificial. E eu não tinha nem estagiário na época, né? Baixei a cabeça, analisei vírgula por vírgula, trabalhei, fomos pra audiência. A audiência foi a maior audiência da história do judiciário aqui do Rio Grande do Sul. A audiência começou na segunda pela manhã e a gente parava pra almoçar ou pra dormir se já tivesse terminado as testemunhas do dia. Então tinha dia que terminava às 6 da tarde, tinha dia que terminava 9 da noite. E a audiência terminou, de fato, foi uma audiência única. A gente tinha essas pausas, mas no final foi uma ata de audiência só. A audiência terminou na sexta, às 11h30 da noite. Caraca. Cheguei em casa moído, né? Minha mulher tinha feito uma massa com estrogonofe pra mim, que eu tava louco pra comer um carboidrato, algo reforçado. Uhum. Cheguei em casa, morrendo de dor de cabeça, de tanto ficar na frente. A juíza marcou audiência virtual, porque eram muitos advogados, né? Sim. De vários lugares do estado. E aí eu fiquei no escritório, diretaço, fazendo audiência. E aí começou na segunda da manhã, terminou na sexta, às 11h30 da noite. Cheguei em casa morrendo de dor de cabeça. Comi a janta lá que a minha esposa tinha preparado pra mim. Apaguei. Desmaiou. Mata-leão. Acho que foi tanto tempo trabalhando a fio que eu fiquei doente. Semana seguinte me deu um gripão. Cara, imunidade, tá louco, estresse, tudo. Lá embaixo. E aí o tempo passou, o processo tramitou, seguiu o rito natural dele, né? Depois que a gente termina as audiências para ouvir as pessoas, tem a fase de alegações. E, via de regra, aqui no Brasil, a gente faz sempre escrito isso, né? Uhum. Nosso processo, tradicionalmente, tem origem no processo português, é muito escrito. Uhum. Então, vai as alegações finais do Ministério Público, que é o órgão responsável pela acusação. Depois, é a vez das defesas se manifestarem, por fim, o juiz da sentença, né? Aí ontem saiu a sentença que os 3 que eu representava, os 3 foram absolvidos, assim. Foi muito gratificante, porque coroou um trabalho que foi bastante árduo e que foi lá no começo, quando pouca gente ainda conhecia o meu trabalho, eu confiava no meu trabalho, né? Que legal. Parabéns por isso. E como é importante ter essas pessoas que dão esse voto de confiança na gente, né, cara? Que acreditam na gente quando a gente tá começando, porque pouca gente acredita, né?
Mas se a gente, cara, se a gente se preparar, não adianta só a gente acreditar, só acreditar, mas se a gente se preparar, a gente consegue, né? E, cara, teve algum caso, eu tô fazendo muito pergunta de dentista, mas tem que fazer. Teve algum caso, cara, que tu tinha certeza absoluta que a pessoa era culpada? Porque eu, olhando de fora, Uhum. o que eu penso? Bah, ou o cara é culpado ou não é. E eu imagino que não seja tão simplista assim. Não é possível que seja tão simplista assim. Mas eu não consigo entender, Uhum. tá? Porque eu não consigo entender essa coisa do, pô, se tu sabe que o cara é culpado, bom, tu não tá ali pra julgar também. É. Aí que tá. O que pra mim é relevante, e é Uhum. o que é relevante pro juiz também, e o que é relevante pro Ministério Público, vai ser o que existe no processo, tá? Tá, E claro, a depender do caso, tu tem que saber montar a melhor estratégia pro cliente. E nem sempre a melhor estratégia pro cliente é a estratégia que ele quer. tá, boa. Ele quer ir lá e negar tudo, falar que não aconteceu, que não foi com ele, que era Uhum. outra pessoa, sendo que às vezes tudo Era, indica que a pessoa tava lá, né? Então aconteceu um caso uma vez em que eu falei pro cliente, ó, são duas acusações que tu tá sofrendo. Tem uma delas que a perícia confirmou que, que eu até vou te dar um exemplo. O cara tava, na época, teve um problema com a CNH dele, ele pegou e mandou falsificar uma CNH. E era bem putz, feita assim, a olho nu, mas a polícia quando perícia. foi conferir essa CNH, identificou que a informação do sistema não batia com a informação da CNH Uhum. física e mandou pra perícia. A perícia confirmou que era uma CNH bem feita, mas adulterada. Putz. E aí o processo correu. E o que eu falei pra ele? Assim, tem duas situações aqui. Uma, nem eu sei se tu fez ou não, porque a prova é muito fraca e acredito que tu não seja condenado por isso, tá? Mas essa do documento falso, Uhum. tudo indica aqui que tu vai ser condenado por isso. Sim. Então, o que que eu... E o réu, quando vai depor, ele tem a opção de responder somente as perguntas que ele quiser. Ou ficar em Uhum. silêncio. Uhum. Então, se ele quer responder só ao advogado, quer responder só pro juiz, uma opção dele. Ou só pro promotor, enfim. O que que eu falei pra ele? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou avisar pro juiz que tu vai responder só pra mim, que é uma estratégia que eu uso em poucos casos. Porque não passa tanta credibilidade. Sim. Então, mas naquele caso dava certo. Uhum. Porque eu falei, ó, tu vai responder pra mim que... Vai responder pro juiz, fala pro juiz que tu vai responder só ao advogado. Tu vai ficar em silêncio sobre a primeira acusação e a segunda tu vai confessar. Tu vai confessar que o documento falso realmente era teu, tu estava usando naquela data. Literalmente uma estratégia, né? Uma Exatamente. estratégia. Ficou quieto sobre uma das acusações, confessou essa do documento falso. E eu sabia que ele tinha, de fato, comprado essa... Ele me falou, enfim. Sim. E aí, quando o juiz ouviu o depoimento dele, o que acontece? Em muitos casos, quando há confissão, a confissão, ela reduz a pena. Sim, o juiz entende Não, é que. por lei isso. Ah, por lei? Isso, é uma causa atenuante, Uhum. que atenua a pena, ou seja, reduz ela. Uhum. E naquele caso eu não estava buscando a absolvição dele. Eu Uhum. estava buscando uma possível prescrição do crime. Boa. Então ele confessando, o outro crime que não tinha provas, ele acabou sendo absolvido, obviamente, porque realmente é uma acusação Fraca. bem frágil. Mas do fato que existia prova, que era essa adulteração, que a perícia lá, a perícia é muito bem feita, Uhum. ele confessou, reduziu a pena, o juiz quando foi calcular a pena estava prescrita. Porque a gente Aham. confessou para reduzir, o juiz Uhum. quando foi calcular identificou que estava prescrita. Bah. Então, estrategicamente, para ele valeu muito a pena confessar. E claro, sobre o que ele não tinha, não existia prova contra ele, se confessasse ia ser um tiro no pé. Sim. Se Não negasse, fazer não nada. teria motivo para negar, já não existia muita prova contra ele. Aham. Então, vamos falar do que importa, daquilo que a gente está buscando estrategicamente. Confessou, conseguimos a redução de pena. É. Que depois serviu para reconhecer a prescrição, que a consequência da prescrição é a mesma que a absolvição. Ah, entendi. Bah, que massa, cara. Eu acho muito massa esse assunto, porque eu acho transformador, né? E foi o que tu falou, pô, são salva-vidas, né? Exato. Salva-vidas, né? Porque é literalmente isso. E acredito que sejam poucas pessoas que entendam que salva vidas, que isso salva, esse tipo de atuação salva a vida. Cara, a gente tá caminhando pro final, vou te fazer uma última pergunta, que é assim, ah, teve alguma história, porque, vamos lá, nós somos criados no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, e tem muito essa visão do, não, porque tem que matar, tem que prender, o cara comeu uma uva que não era dele, isso aí é vagabundo, não sei o que, tem muito essa visão. E nós fomos, claro, eu não sei da tua casa, né, de dentro da tua casa, mas tô falando da sociedade. Nós fomos criados numa sociedade em que, sei lá, 80% das pessoas pelo menos fala isso, ou 70% das pessoas pelo menos fala isso.
E não sei se tu tinha essa visão lá na juventude mais ainda, bem jovenzinho, e se tu mudou essa visão. O que que aconteceu pra tu mudar a visão sobre justiça? Sabe? Que tu começou a entender, não, mas peraí, cara. O certo é sair condenando todo mundo. Não, mas peraí, vamos primeiro ver se o negócio se faz sentido, se, enfim, né? Porque eu, ti- eu, eu tenho um amigo, o Guilherme Castel, Uhum. até deu uma entrevista aqui, que Meu ele parente. que ele é cantor, né, cara? Só que ele é formado em direito. E uma vez, sei lá, a gente tava em algum lugar falando, conversando alguma coisa, e ele disse assim, e daí tava nesse, porque tem que matar, porque não sei o que, os caras falando, né? E daí ele falou assim, se vocês fizessem ideia da quantidade de gente que é presa injustamente nesse país, vocês não iam falar essa asneira aí. Quando é que tu enxergou isso? Ou não, ou tu sempre foi... Não, não, pra mim foi. Acho que não é natural pra ninguém. Aham. A empatia é algo que a gente constrói. Mas pra mim, o que foi o divisor de águas foi a época que eu comecei a fazer o meu estágio na Defensoria Pública. E que é o papel da Defensoria Pública no processo penal? Defender todo mundo que não tem advogado. Tá, Se você não tem condições de contratar um advogado, vai para a Defensoria Pública. Mesmo que a pessoa não queira, porque no processo penal ninguém pode ficar sem defesa. entendi. Obrigatoriamente, o processo ser válido, tem que ter defesa. Então, o que acontece? Se a pessoa não apresenta a defesa no processo, o juiz manda para a Defensoria Pública fazer a defesa do réu. Entendi. E ali tu te depara com todo tipo de situação. E aí tu tem aquela obrigação institucional de fazer a melhor defesa possível para aquela pessoa, porque todo mundo tem direito a uma defesa e tu tem que fazer o melhor por aquela pessoa que tu representa, tu tá atuando em nome dela. Uhum. E tu tem essa tu te coloca numa posição em que tu tem que ver pela perspectiva dela aquela situação, tu tem que ser empático com aquela pessoa, com aquilo que ela pode ter de consequência com aquilo, e isso vai te transformando de uma forma que tu enxerga realmente o quão comum são erros e quantas pessoas são às vezes condenadas e cumprem pena com base em elementos muito frágeis, sabe? Por pura falta de defesa, assim. Exato, às vezes a pessoa não teve a oportunidade de chamar a testemunha que daria um álibi porque não teve condição financeira. Às vezes, Caraca. muita gente não tem a condição intelectual de. Tem gente que não sabe. Imagina, Bernardo, tem gente que não, às vezes, tem dificuldade de acessar o banco, de Nossa, mexer no celular. Isso, imagina. pessoas que, falando que a gente conhece por vezes, pessoas, Aham. mais simples. Agora, imagina tu lidar com o judiciário, que é algo extremamente complexo para quem atua. A pessoa, ela recebe uma intimação do oficial de justiça, que vai ter uma cópia da acusação, cheio de juridiquês, tá? Sim. A pessoa Faz nem ideia. não faz nem ideia. Alguém fala pra ela, melhor tu confessar, que daí tu reduz a pena. Tem um caso, uma reportagem que eu passo bastante de um cara que foi reconhecido de forma equivocada, lá em São Paulo, e ele foi preso por isso. E aí, quando o cara foi preso, todo mundo falava pra ele lá no presídio, cara, confessa que é melhor pra ti, não sei o quê, que daí reduz a pena. E não era o cara. Só que o cara não tinha um advogado que Caraca. pudesse correr atrás pra representar ele, pra falar com ele. A Defensoria Pública é uma instituição que presta um serviço essencial, Uhum. só que assim, é uma instituição com muito pouco servidor e muito processo. Sim, eu imagino. Deve ser 80, a maior demanda, né? 80% dos processos cai para ele. Nossa. Não tem como E, eles. Coitados dos caras. então, muitas vezes o réu vai ter o primeiro contato com o defensor no dia da audiência. Nossa, cara. No dia da audiência. E nisso já passou muito tempo, muita coisa passou. Daí tu trabalhando na defensoria, tu viu muita injustiça. A verdade é. Exato. Aham. E a gente vê também muitos processos, às vezes, com prova que deveria ser considerada legal, passa batido. Uhum. Muita coisa errada passa batido porque não tem ninguém lá para arguir isso pelo réu. E não é nenhuma questão do. Que foi o que tu falou antes, não é nenhuma questão do. Porque o juiz tem que ver. Não, o juiz não vai ver isso. É muito Às do vezes trabalho do advogado mostrar. mostrar, Até trabalhar porque isso, a né? gente tem que pensar que qualquer servidor público trabalha muito. O juiz trabalha demais, o promotor trabalha demais, o defensor público trabalha demais. Uhum. E é humanamente impossível que tu dê atenção a tudo. Passa pela pessoa milhares de processos do ano, muitos processos enormes. Como que a pessoa vai ver cada vírgula de cada processo desses? Ele tem que tocar ficha. E tem que ver o que é mais relevante. Isso. E Perfeito. muita coisa, às vezes, passa batido. Muita Não. prova, às vezes, não chegou no processo. A prova, por exemplo, um celular que foi apreendido, chegou no processo o relatório da polícia, mas nunca foi analisado se houve uma manipulação indevida desse celular ou não. Nossa. Se aquela conversa que está no processo é a mesma que está no telefone. Nossa. Isso, se não tem alguém para ir atrás, nunca é verificado. Uhum, uhum. E aí, nisso, muita gente acaba podendo cumprir uma pena aí sem ter praticado nada. Imagino. Nossa, agora tu me contando isso aí, deve ter muito mais gente do que eu imaginava.
que cumpre pena que nem deveria cumprir bom, as justificativas são inúmeras, né? Sim. E os motivos são inúmeros. Mauricião, obrigado, cara. Obrigado por essa baita aula aí. Puta, achei demais, tá? Se eu puder dar um recado para quem tá nos ouvindo e nos vendo, procura assessoria jurídica sempre, tá? Em todos os âmbitos, seja em todos os âmbitos, tributário, todos os âmbitos. Eu sou muito a favor de assessoria jurídica porque eu faço eu vinculo assessoria jurídica à prevenção de saúde. Cara, mesma coisa, é a mesma coisa. Pô, cara, tu não quer ter problema de saúde, cuida da tua saúde. É muito mais fácil evitar o problema do que tratar o problema depois. E uma assessoria jurídica é exatamente isso. Uma assessoria tributária, criminal mesmo. Eu nunca tinha feito essa. Foi agora, tá? Na conversa aqui que eu pensei, pô, não tem trabalho de prevenção, porque se estiver acontecendo alguma coisa e o empresário não sabe, pô, um trabalho de prevenção em que o advogado vai lá, faz análise e cria uma constituição da empresa embasada, respeitando os colaboradores, respeitando tudo que tem que ser respeitado dentro da lei, acredito que seja de grande valia para todos os empresários. Nossa conversa foi muito enriquecedora, eu tinha certeza disso, tá? Faltou muita coisa pra gente conversar. Eu ficava mais 2 horas aqui. Aproveitei e fiz uma consulta gratuita. Mas obrigado, Maurício. Cara, tem algum recado para dar aí para quem nos vê, para os empresários? O que tu aconselha o empresário a fazer? Como o empresário pode evitar problema? Qualquer recado aí para nossa audiência. Acho que até para atender o propósito do podcast, né? Acho que como empresário, que Sim. sou advogado, mas por obrigação também sou empresário, né? Eu faço toda a gestão do escritório. Acho que a primeira coisa que a gente precisa para que nosso negócio seja saudável é ter organização. Então, a gente ter uma gestão o mais eficiente possível, a gente cuidar cada processo, fazer a gestão da equipe da forma mais cuidadosa possível, a gestão principalmente financeira da nossa empresa, porque a gente não pode confundir nosso CNPJ com o CPF, e isso pode ocasionar, por vezes, algum problema mais grave, né? Uhum. Que é os problemas que eu busco prevenir ou depois solucionar para o cliente. Então, a gestão acho que é parte essencial para qualquer tipo de empresa, uma clínica, um escritório de advocacia. Acho que a gente nunca pode esquecer dessa parte. A gente é advogado, dentista, mas a gente tem que também ter um olhar para a gestão da empresa e o que vai trazer essa boa gestão é algo muito simples para mim, que é organização. Tu não precisa, às vezes, de um sistema super refinado. Se tu tem uma planilha de Excel bem organizadinha, Com certeza. tu já faz a gestão melhor do que a grande parte das empresas. Boa. Para quem está começando, principalmente na advocacia, ou já tem alguma estrada, mas busca ainda. Acho que o que vai trazer autoridade, vai trazer resultado, vai trazer mais cliente, vai trazer desenvolvimento para o escritório, é o estudo. Mostrar resultado, e isso tu só consegue através do estudo. Não precisa ser necessariamente um estudo formal, vou fazer uma pós, fazer 40 pós. Não, mas se tu estudar bastante, eu tenho certeza que a qualidade do teu trabalho vai ser muito melhor do que seria se tu não tivesse feito isso. E muito bom. E quando tu tiver qualidade no trabalho, tu vai ter resultado. Se tu tiver resultado, tu vai ter cliente. Exatamente. E, né, então, acho muito interessante essa visão, tá? De gestão, tem que ter organização. Uma coisa que a gente fala lá na clínica é assim, o que eu já contratei, cara, de software caro e que a gente acabou voltando pro Excel, porque o Excel, cara, o sentido mais importante do que tu ter um sistema, um software desenvolvido, é tu alimentar esse software com dados. Então, cara, se tu não conseguir alimentar um software, faz uma planilha de Excel e preencha a planilha de Excel. Isso vai te dar um resultado de gestão, margem de lucro, cuidados com custo fixo, né? Regulação de custo fixo, muito maior do que um software gigantesco parado lá, Exatamente. Né? Muito obrigado, Maurição. Valeu. Bernardo. Gente, esse foi mais um episódio do PXCast. Obrigado por todos terem ficado até aqui. Espero que tenham aprendido muito. Esse é o PXCast, um podcast que fala sobre vendas, marketing, gestão, contratação, demissão de pessoa, tudo aquilo que é inerente à vida dos empresários, empreendedores e líderes que são a nossa audiência. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima.